Aleluia, graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, graça e paz. Com a saudação costumeira paulina, eu queria dirigir a você com esta palavra, com esta mensagem. Passos de vitória na vida cristã. Eu vou repetir. Passos de vitória na vida cristã, derrubando os gigantes da sua vida. Passo de vitória na vida cristã, derrubando os gigantes da vida. Que tem como base o capítulo 17 de 1 Samuel. Como derrubar o Golias, os gigantes da nossa vida. A Bíblia fala que havia um gigante, general, um valente, um guerreiro forte dos filisteus, incircunciso, que arrazoava consigo. O capítulo 17 o primeiro livro de Samuel fala o combate, a luta entre Davi, um jovem pastor, representando o exército de Deus, o reino de Deus, e o rei de Israel. E um homem chamado Golias. A palavra é interessante, a palavra Golias eu pesquisei no dicionário teológico do pastor Claudionor Correia, da CPAD, dicionário teológico, prosódico e etimológico, da CPAD do pastor Claudionor Correia, que eu tenho aqui há muito tempo, desde a época de seminário da faculdade de teologia, amém? E fala que a palavra, o nome Golias, originalmente significa exílio ou exilado, gigante, que vinha assombrando o exército dos filhos de Israel. E dizia, porventura, não há homem em Israel, não há valente, não há guerreiro. E Davi vem lá dos campos do seu pai, apacentando o rebanho do seu pai, Jessé. E ele fala, quem me livrará da mão desse filisteu? E ele tomou o seu cajado, versículo 40, do verso 17. E tomou o seu cajado, ou seja, o cajado de Davi, na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou a mão da sua funda, e aproximando-se do filisteu, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhou, e o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi, verso 43. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne, às aves do céu, e às bestas do campo. Davi, porém, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem tens afrontado. Interessante, como derrubar e derrotar o gigante Golias das nossas vidas. Davi saiu da caverna do deserto de Macpela e Elias da caverna de Adulão. Jesus passou pelo deserto. Davi esteve no deserto. Moisés, Moshe, o líder do povo de Israel, também esteve no deserto. Jesus foi preso
José, foi preso num calabouço. E o que ele tira? O sono dele, as angústias, algo o incomodava, algo o fazia entristecer, algo roubava as esperanças e fazia desesperar. Medo, preocupações, ansiedades são gigantes que saltam aos nossos olhos. Talvez, meu amado ouvinte da palavra de Deus, irmãos e irmãs, talvez seja essa situação. Querites, desertos, sofrimento, dor, menosvalia, falta de fé. Algo te incomoda, algo tira o sono de você, algo rouba as esperanças de você. Não seja refém do medo e do deserto. Não deixe crescer o Golias, o gigante da nossa vida. Como lidar com o sofrimento e adversidades e fazer delas uma válvula de escape e crescer diante dos desafios, dos desertos, dos gigantes da vida. Como dar a volta por cima, né? Há um ditado italiano, se eu não me engano, que o nosso professor, na época do seminário, ex-professor, falava o ditado, acho, creio eu, se eu não me engano, italiano. Se alguém te der um limão, faça desse limão uma limonada. Ou seja, tenha fé e coragem e se prepare. E faça desse limão, faça dessa angústia, desse medo, desse deserto, desses gigantes, desse limão uma limonada. Aprenda no Senhor. Amém? Louvado seja Deus. A resistir às tentações. Aprenda a tirar lições dos desertos da vida, dos gigantes e Golias da vida. Não olhe para trás. Não escolha entre o fracasso e a derrota, mas escolha a vitória, o triunfo. Como vencer este desafio da impossibilidade, das situações estavam praticamente terminadas. Jesus muda a história de uma mulher, de uma mãe, a filha da viúva de Naim. A viúva de Naim, um filho que Jesus cura. A história da vida daquela mulher e mãe, a viúva da cidade de Naim, de seu filho que morreu. Mas Jesus tinha um plano, um propósito na vida daquela família, daquela mãe, daquela viúva, daquele jovem. Ele restaurou o vínculo familiar. Aquele dia foi marcante na vida daquelas pessoas. Jamais foram as mesmas depois que tiveram um encontro, um encontro crucial, eu diria, tremendo, com Jesus. Depois que nós somos impactados, querida, irmãos, caríssimos, diletos ouvintes da palavra de Deus, depois que nós somos impactados, eu e você, por Jesus, jamais seremos os mesmos, pois Jesus nos faz triunfar. Tenha coragem, tenha fé em Deus. Davi foi contra aquele gigante, Golias, com 3 pedras, que ele pegou ali, 5 pedras no riacho, no ribeiro. Algo inusitado, algo impossível aos olhos humanos, humanamente falando. Amém? Glória a Deus. Tanto que aqueles que viram aquela cena, parece cena de Hollywood, né? Cena de filme, de novela, vendo aquele jovem
de baixa estatura mediana, da época de Davi, contra aquele gigante, aquele homem enorme, experimentado em batalha, em guerra, um guerreiro. Mas Jesus, mas Davi, o rei Davi, ele foi com a força do Espírito Santo, com a fé em Deus inabalável. É isso que Jesus nos faz. A Bíblia fala: tende fé e muito bom ânimo, mas eu venci o mundo. E a vitória que o vence o mundo é o quê? A nossa fé. Amém? Glória a Deus. Que você, meu amado ouvinte da palavra de Deus, amigos, caríssimos, diletos irmãos e irmãs, você que ouve a nossa voz, o que está te tirando e roubando o sono? O que está crescendo como gigantes, como esse Golias? Coisas impossíveis, problemas, desafios, batalhas, lutas, guerras diante de nós, diante de mim, de você, de todos nós. O rei Davi, ele foi com a fé inabalável em Deus. Tenha fé em Jesus. Confie em Jesus. O salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Você não quer fazer isso? Não há fórmula mágica. A ciência, a medicina, os médicos, as pessoas que podem nos ajudar materialmente e humanamente falando, há um ponto que vai até aonde a soberania e o senhorio de Deus vai. Mas há momentos em nossas vidas, por mais difícil que seja, ou difíceis que sejam os problemas, amém? Nós temos um Deus que tudo pode, é o Deus dos impossíveis. Não há causa, por mais impossível, por mais difícil, tremenda que ela seja para nós, aos nossos olhos humanos, falhos e pecadores, mas diante de Jesus que tudo pode, é o Senhor que pode todas as coisas, amém? Ele tudo pode, basta tão somente nós cremos e termos fé, assim como Davi foi diante de Golias, e ele derrotou aquele homem, aquele gigante, não na força do braço, não na sua estratégia militar, mas não, foi na força do Espírito Santo. Amém? Tome posse dessa verdade, em nome de Jesus. Boa noite a todos.